Bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal, estamos para o mundo através da nossa BCC Television, mais o Esquina da Cultura. Começando hoje comigo, Marta Corrêa. Lembrando que toda terça-feira, às 13 horas, nós temos este encontro aqui, nesta esquina onde tudo acontece. Pois é, estacione. Lembre-se disso. Pare aqui, porque aqui você vai ver só coisas maravilhosas, pautas lindas, gostosas, deliciosas, como a de hoje, que eu tenho o prazer de receber aqui Heloísa Helena, atriz, diretora, cantora, bailarina. É ótimo que você me supervalorizou. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer recebê-la aqui. E a gente já fala do seu espetáculo, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho para nós, para os nossos internautas, telespectadores, espectadores, afinal, para o Globo, como é a atriz, como surgiu a atriz, qual é a sua formação nesse sentido, se você tem outra formação acadêmica também, como é que é isso? Então, eu comecei a fazer teatro adolescente na escola, aquela coisa de... Eu estava na 7ª série, e aí teve um curso de teatro na escola, aquela coisa de curso à tarde. Todas as minhas amigas se inscreveram, menos eu, que era muito preguiçosa. Falei, eu não vou. Você tinha essa coisa da preguiça? Muito, adolescente, preguiçosíssima. Aí eu falei, eu não vou perder as minhas tardes de não fazer nada. Meu ócio. O meu ócio, na sessão da tarde, né, para fazer teatro. E aí, todas as minhas amigas foram na primeira aula, na segunda elas passaram na minha casa e me obrigaram a ir. Me obrigaram, me pegaram e me levaram. Falaram, é a sua cara, você tem que fazer isso. E eu agradeço eternamente as minhas amigas, porque eu adorei aquilo, fui, fiz o curso, era um curso, né, de teatro amador da escola, a gente montou ali um espetáculo. Mas eu tinha desejo de fazer biologia, era o meu, então eu segui, eu fiz magistério, então eu sou professora. Bem-vinda ao clube. Sou professora também, dei aula, mas com esse desejo de fazer biologia. E aí, quando eu estava no cursinho para fazer biologia, né, no meio do ano eu falei, eu tô gastando dinheiro do meu pai à toa, porque eu não vou fazer isso, né, assim, tô aqui Deu um start, um insight. Eu falei, eu não gosto de nada disso, eu não gosto de nada de matemática, eu não gosto dessas coisas, eu não sei o que é isso, Não nasci para isso. Não nasci para isso. E aí eu fui fazer o teatro universitário da UFMG, eu sou mineira, sou de BH. Delícia! Minas Gerais, beijos no coração dos mineiros, amo. Minha terra das montanhas. E aí fiz o vestibular do teatro universitário da Universidade Federal, da UFMG, e entrei. E aí não parei nunca mais. Então aí vim para São Paulo para fazer EAD, me inscrevi, né? Entrei no vestibular da EAD também, fiz EAD. Olha, maravilha. E por aqui fiquei. Casei, mudei e fiquei. E vive de teatro. E vivo do teatro, entre outras coisas, né? Porque viver de arte nesse país é uma coisa bastante complexa. Então, principalmente nesse momento que estamos atravessando. Principalmente nesse momento, exatamente. Mas a gente faz um pouco de tudo, vai fazendo um costuradão ali e vive. Dá aulas? Você também ministra aulas? Né? Não mais. Eu coordeno um projeto educativo, que é um projeto do Teatro Alfa, que tem a ver com teatro e educação, um projeto social. E faço várias coisas, faço evento, enfim, a gente vai. O que chamar, estamos ali. O que chamar, estamos ali, exatamente. Nem tudo, né? Tem coisa que a gente... Depende do que é. Tem um mínimo de... E aí você fundou a companhia Barracão Cultural. Isso. Quantos anos tem a companhia? A companhia tem 16 anos. Nós estamos... é isso aí, são 16 anos. A Barracão, na verdade, ela surgiu de um desejo, eu nunca imaginei, eu nunca pensei. Tive um projeto de ter um grupo de teatro, eu nem coloco a Barracão como grupo nesse sentido de, né, aquelas pessoas que estão ali sempre tem que... Porque eu acho que isso amarra, né? É muito difícil, assim, eu convivo com muitos grupos, tenho vários amigos, acho incrível por um lado, porque você tem um trabalho de continuidade, você consegue muitas vezes desenvolver uma linguagem e trabalhar, mas por outro lado, acho que às vezes as pessoas... É que nem casamento. Né? Assim, essa coisa, quando fica uma coisa muito obrigada, né? Você tem uma obrigação naquilo, é algo...
E o meu companheiro é diretor musical, ele é um músico. E nós, então, criamos a Barracão para que a gente pudesse fazer um trabalho autoral. Ok. Tanto os meus trabalhos de teatro, quanto os trabalhos dele de música. Então, nasceu desse desejo de poder fazer algo autoral, de poder não ficar esperando o telefone tocar, né? Aquela coisa de... A gente tem isso, né? Se você não produz seu próprio trabalho, você precisa ficar esperando o telefone tocar. E eu sou muito impaciente para isso, né? Então... Ainda mais nos dias de hoje, né? Que o telefone parece que não toca mais. Então, Nós todos viramos empresários de nós mesmos, né? exatamente, é isso mesmo. E tem que ir atrás porque o telefone não toca mais. E aí a gente começou a fazer isso, assim, o que a gente quer falar, por que a gente quer falar, que projeto faz sentido pra gente. E aí foram entrando outras pessoas, a gente foi agregando, né? Quantos grupo de espetáculos vocês artistas. já montaram pela companhia? Eu acho que 12. Eu não sei te Maravilha. dizer com certeza. Eu sou uma pessoa. Eu tô vendo que você não gosta de estatística, de matemática mesmo. Pois é, você sabe que quando a Barracão fez 15 anos, a gente fez uma amostra de 7 trabalhos na época. E aí eu tive que, para levantar, para escrever o material ali, levantar assim, quantos espetáculos, quantas cidades a gente já tinha ido. Na época eram 70 cidades que a gente já Meu tinha Deus, passado. que maravilha. Quantos artistas tinham passado pela Barracão, quantos parceiros a gente tinha trabalhado. E aí eu fui descobrindo tanta coisa, assim, que... Aí, só que eu fiz isso em 2015, 2016, e não fiz mais, então tá lá paradinho. Mas, maravilha. E você, fora da companhia, já atuou em que espetáculos? Já atuou nas 3 linguagens, TV, cinema e teatro, ou não? Já fiz TV há Conta um bastante pouco da Heloísa tempo. Helena 3. Eu Novelas? fiz uma novela na Record há muitos anos, depois não fiz mais. Outro dia foi tão engraçado porque a gente foi fazer um trabalho num parque, um espetáculo, e aí tinha uma senhorinha que veio, assistiu, e ela falou: você é maravilhosa, você é maravilhosa, você tinha que fazer televisão. Aí eu falei assim, mas se eu falar pra senhora que eu gosto mesmo é de fazer teatro? Aí ela falou, mas por quê? Eu falei, porque eu encontro a senhora. Eu te encontro aqui, eu gosto disso, eu gosto de encontrar as pessoas. O aqui e agora, é a arte do aqui e agora, né? Mas já fiz TV, já fiz algumas séries, algumas participações em série, já fiz um pouco de cinema. Série, por exemplo? Já fiz coisas na... Eu sou péssima de nome, gente. É verdade, eu sou péssima para tudo isso, mas eu fiz uma série há um tempo, uma direção da Fabrícia Pinto, na HBO, que era uma série que se passava toda dentro de um motel, eram 7 ou 8 episódios, que se chamava, eu acho que inclusive era esse o nome, motel, mas eu não me lembro. E algumas coisas em cinema também, alguns curtas, alguma coisa, mas não é... O meu lugar é o teatro mesmo. Você é uma mulher de teatro? Eu sou uma mulher de teatro, eu gosto de teatro, eu gosto de estar com as pessoas. Para mim, esse encontro é a melhor coisa, eu faço por isso. Ok. E você está, a Companhia Barracão Cultural está com um espetáculo agora que vai estrear dia 8 de junho, inclusive num local maravilhoso que é o Parque da Aclimação, na cidade de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo. Quem não conhece vai conhecer, um parque muito bacana ali no meio do bairro da Aclimação. E vocês estão com o espetáculo Nós, não é nós de nós aqui todos, é o nós, os nós das questões, né? Conta pra gente do que se trata esse espetáculo e um pouco da sua personagem, que é a Mel. Isso, Mel. Então, a Mel é uma menina que nasceu diferente de toda a cidade, porque ela é cercada de borboletas, ela vive cercada de borboletas, e isso gera nos moradores da cidade uma estranheza? Uma estranheza, é diferente, né? Então, na verdade, o que o espetáculo está falando é sobre isso, é sobre como a gente convive com o diferente, né? Algo bastante pertinente nos tempos de hoje. E da onde surgem os preconceitos, né? Exatamente, exatamente. E ela, toda vez que ela sai à rua, ela sofre bullying dos garotos da cidade, toda a cidade. E ela vai guardando isso dentro dela, ela não consegue chorar, ela não consegue brigar, e ela vai ganhando nós, né? Cada vez, cada choro que ela não consegue colocar para fora é um nó. É um nó que aparece. Nasce um nó no corpo dela. Exatamente. E chega um momento em que ela fala, bom, eu não posso mais viver aqui. Ela vai tentando esconder os nós primeiro, então ela
aparece um nó no pé, ela esconde. Aonde ela consegue esconder, ela vai escondendo. Até que chega um momento que ela fala, não dá, eu não posso mais conviver com tantos nós, eu vou embora daqui. E quando ela sai, ela vai fazendo uma trajetória onde ela encontra, né, no caminho ela encontra primeiro um lugar onde ela se vê livre com as borboletas, que é no campo, onde ela se vê e fala, bom, aqui, né, ok, não tem ninguém aqui para me, né, para fazer bullying. Ela tem um encontro com umas vacas e ela faz um nó nessas vacas, ela causa um nó nessas vacas. É interessante isso. Então, quando ela causa um nó nas vacas, ela percebe o que o que é feito com ela própria. E durante essa trajetória, ela vai perdendo alguns nós, ela vai deixando alguns nós pelo caminho. Até que ela encontra um menino que também tem nós e que vive em um lugar onde todo mundo tem nós. E tudo bem, né? Onde cada um tem os seus próprios... Lida com os seus nós. Exatamente. De uma maneira positiva, boa. Então é legal, porque eu acho que o espetáculo fala desses nós, né? Como você mesma disse, desses nós que a gente vai criando dentro da gente mesmo. Os nós emocionais, que depois vão para o físico. Né? Exatamente. Mas também fala de nós, né? Porque quem nos causa esses nós somos nós. É o próprio outro, né? Exatamente. E nós mesmos, né? Quer dizer, a nossa relação com o outro, com a gente. A nossa relação com o outro. Nós é. também somos causadores de nós e recebemos Exatamente. Os nós também. Né? E a dificuldade, né? Quanto mais dificuldade a gente tem em ser a gente mesmo, em se colocar no espaço daquilo que é o nosso individual, daquilo que é a nossa particularidade, porque cada um tem a sua, né? Somos seres singulares. Exatamente. E se colocar diante do mundo dizendo, essa sou eu, né? Assim, é o autoconhecimento também, né? É uma busca disso para que a gente possa lidar melhor mesmo com os nossos nós. Né? Exatamente. Porque e a com gente o sempre outro. vai ter. A gente sempre vai ter, né? A nossa relação no mundo é com o outro, não dá para ser diferente. Nós aprendemos com o outro e vivemos com o outro. Então é muito interessante esse espetáculo no sentido de abordar esse tema do bullying, do autoconhecimento, de você precisar se entender para lidar melhor com as questões, né, com os nós. E é muito legal, porque a Eva ela tem um universo muito fantástico, né? A Eva ela trata de temas super difíceis. A escritora Eva Furnari, que o espetáculo é todo baseado na obra dela, que também chama-se Nós, ou não? Também. É homônimo, É o segundo espetáculo da Eva que a gente produz na Barracão. A gente fez o Cacoete, acho que há uns 10 anos, que era também uma história de um menino de uma cidade completamente organizada, e aí quando alguém sai desse padrão, como é que a cidade inteira reage. E a Eva ela tem essa qualidade de tratar de temas complexos, de temas profundos, de temas... Essa autora, né? É maravilhosa, ela tem uma coleção linda, assim, Dá para fazer 500 espetáculos. 500 espetáculos, Então, a Eva, convida para vir ao Esquina da Cultura. Então, vamos estar convidada. Venha, Eva, venha. Ela tem uma história maravilhosa. E ela tem essa qualidade, assim, ela trata... Primeiro, ela é uma grande ilustradora, então o livro é lindo porque é ilustrado por ela mesma. Maravilha. E sempre serve para nós como referência da linguagem de direção de arte do espetáculo também. Eu ia falar, até de cenário também, de composição de cenário, figurino também. Tudo. Nosso espetáculo é totalmente baseado também, não são as ilustrações dela, mas a gente foi na mesma fonte, né, das características da Eva. Ela trabalha um traço, um desenho mais aquarelado, então a gente foi exatamente dentro desse universo. E é um universo fantástico, porque é isso, é um universo onde as pessoas, né, os nós vão aparecendo de verdade pelo corpo, as pessoas a cidade se chama Pamongas, a cidade onde a Mel nasceu, lá todo mundo nasce de repolhos, então é um universo fantástico. Um realismo fantástico, né? Que maravilha. Mas ela vai passando por esses temas de uma maneira muito legal, muito delicada, muito sutil, poética, então é um espetáculo bem poético, assim, bem bacana. E qual que é a reação do... Bom, a gente não sabe o que vai estrear, né? Mas é a primeira montagem com o texto da Eva ou não? Vocês já fizeram outras? A gente fez outro espetáculo, né? A gente fez o Cacoete, que aí era em palco, que era um texto da Eva também, foi outra montagem. E agora o Nós... Vocês fizeram na rua também? O Cacoete não. Mas fizeram outros? Já. O Nós é o nosso terceiro espetáculo de rua, da Barracão. Como é estar na rua, no espetáculo? É muito diferente a energia do que está no teatro físico mesmo? É muito diferente. Me conta sobre essa energia.
Primeiro que a rua é o espaço do outro, né? Então, quando a gente está falando exatamente sobre alteridade, sobre empatia, a rua não é naturalmente o espaço do teatro, o espaço do ator. Porque quando a gente está dentro de um teatro fechado, você, né? É sua casa. Minha casa, minhas regras, né? Aham. Então, o público tem que ficar ali sentadinho, não pode comer, não pode ligar o celular, não pode ter uma série, não pode fazer foto, tem uma série de regras. E quando você está na rua, você está na casa do outro. Então, as regras são dele. São vários os outros, né? Vários Tem outros. outros de todas as aldeias. Exatamente. Então, para mim, esse primeiro assim foi um grande aprendizado, né? O primeiro espetáculo de rua que a gente fez foi em 2011. Então, a gente já está aí há 8 anos na rua, né? Quando eu falo rua, eu falo espaços abertos de uma maneira geral, né? Ok. Parques, praças, enfim. E um grande aprendizado para mim nesse tempo foi exatamente esse, assim, de entender que você está num espaço que não é seu, né? Que você é bem-vindo ali na grande maioria das vezes, né? Muito bem-vindo, mas que aquele espaço tem uma vida, tem as regras. Ninguém saiu de casa, ninguém não, muitas pessoas saem sim, porque o espetáculo tem uma divulgação, as pessoas vão lá também para assistir, mas muitas das pessoas que estão ali Estão passando. estão passando, elas não foram no parque para te ver, elas foram fazer piquenique com a família, né? A gente já fez espaço, por exemplo, de moradores de rua, de pessoas que tinham ali um cotidiano. Então aquele era o espaço deles, eles moravam ali, né? Então esse é um lugar de respeito, de aprendizado muito grande. E de um super jogo de cintura, porque acontece tudo, né? Cachorro que entra na cena. Uma delícia. É uma delícia, é maravilhoso, é maravilhoso. O inesperado está ali na rua. O tempo inteiro. Né? As pessoas interagem de verdade. Você pergunta, você tem resposta mesmo. E mesmo quando você não pergunta, você tem resposta. Né? Então entra. Eu teve um espetáculo em Extrema até, uma cidade do interior de Minas. É uma das primeiras cidades aqui com divisa de São Paulo. Divisa, né? 1h30 daqui no máximo. Que tem uma mostra de teatro linda lá, um grupo de teatro de lá, super batalhador, que faz uma mostra muito bacana. E a gente estava com o espetáculo e entrou uma mulher no meio do espetáculo, me abraçou, eu em cena, e começou a falar: eu quero ser sua amiga. Eu quero ser no meio do espetáculo. Mas no teatro fechado? Não, na rua. Na rua. Eu quero ser sua amiga. E aí, no meio da cena, eu fazendo o espetáculo, aí eu falei: olha, eu vou ser sua amiga, mas eu preciso que você me deixe terminar o espetáculo, eu preciso terminar o espetáculo. Então eu queria te pedir para sentar ali, assiste, quando acabar. Aí o produtor foi entrando, abraçou ela, foi tirando ela com cuidado, deixou ela sentada, para, né, continuar o espetáculo. Então é esse tipo de coisa que você tem que lidar. É muito legal a rua por esse motivo mesmo. A gente não sabe o que vai acontecer ali e o inesperado é fantástico, delicioso. É uma disponibilidade de ator, assim, eu aprendi muito. Antes de ir pra rua eu nunca imaginei que eu fosse, porque eu sou uma atriz do palco. Como foi para você? Então, os primeiros, né? Não só, os primeiros foram uma loucura. A gente não sabia o que fazer quando passava um avião, né? Tipo, o que eu falo? Eu paro de falar, eu falo mais alto. O que eu faço, né? O cachorro. Então, você fica numa situação, mas vai te dando um jogo mesmo né? De lidar com isso. O inesperado. E desse lugar do ator, que às vezes a gente fica muito preso, né, na gente mesmo, você fica lá mesmo ensaiando a minha personagem, a minha composição, o que eu falo, eu ando pra cá, eu faço aqui, você fica muito preso dentro de um lugar que é muito legal, do trabalho do ator, né, desse mergulho, desse aprofundamento que eu adoro, mas tem um outro lugar que você precisa também jogar, né, e esse jogo, quando você tá na rua, ele é muito mais exposto. É mais um improviso a rua, né, porque você tá ali, claro, com o texto, com o espetáculo, mas tem um improviso do que a gente não sabe o que vai acontecer, né? É o imprevisto, né? De tudo, de chuva, de todas as situações possíveis, assim, né? Você tem realmente... Então, é um jogo delicioso, é um jogo que pra mim só acrescentou, né? Assim, como atriz, é muito gostoso poder fazer isso. E esse lugar de você estar mesmo, fazendo teatro para quem nunca viu, né? Para quem não tinha noção do que era teatro. Né? A gente faz para pessoas que você fala, essa pessoa nunca entraria num espaço teatral, mesmo que fosse de graça. Né? Ela acha que aquele lugar não é dela, não pertence a ela. Então, e ao contrário, né? Exatamente. A arte está aí para as pessoas. Né? Eu vou chamar um comercial rapidinho, já volto com você. Fica aí, não foge não, que eu volto daqui a pouquinho com a Esquina da Cultura.
Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Estamos de volta com a Esquina da Cultura, lembrando que a gente tem esse encontro toda terça-feira às 13 horas aqui pela sua BCC Television. Estaciona aqui, porque aqui, ó, só coisa boa. E eu estou conversando hoje aqui com a Heloísa Helena, atriz, que está contando para a gente sobre os espetáculos que ela já fez, sobre a sua vida. E esse espetáculo agora, o Nós, que vai estrear dia 8 de junho no Parque da Aclimação, um parque lindo aqui na cidade de São Paulo, no bairro da Aclimação, que com certeza para você, parece que você está meio perto da sua casa, né? Então você está no quintal da sua casa. Eu estou no quintal da minha casa. Sou vizinha do parque ali também, Que moradora da maravilha Aclimação. trabalhar no quintal da casa, Pois não é uma delícia. É uma delícia. E é um parque super gostoso mesmo, né? Como você falou, um parque cheio, tem muita gente, tem várias coisas acontecem lá. E a gente estreia no Parque da Aclimação, faz esse primeiro final de semana lá, dia 8 e 9, e na sequência a gente faz no dia 29 no Parque do Povo e depois no dia 30 no Parque da Luz, bem no centro. Então a gente vai para três do lado lugares. da Pinacoteca ali fica o Isso, Parque da Luz, né? Para quem não conhece. E é bem interessante, porque já esse primeiro mês a gente vai para 3 lugares diferentes, 3 espaços, né, regiões diferentes da cidade, com públicos diferentes também. Isso é bacana, né? Fazer teatro na rua, porque você tem vários espaços, ainda mais uma cidade, uma megalópole como que é São Paulo, né? Então você pode aí estar levando essa linguagem para as pessoas. E a gente estava até falando disso aqui no estúdio, no intervalinho, mas vamos ver antes umas fotos do espetáculo, aí a gente vai comentando. Olha lá. Esta é a Mel. Essa é a Mel. A Mel é essa menina aí que vive cercada de borboletas. E a gente tem ali, no fundo, o Lucas Nucci, que é um dos atores, músico. Que maravilha isso. É um espetáculo super colorido, né? Essa Você vê pelas roupa. fotos. Esse figurino tá maravilhoso. É, o figurino da Maristina Artseves, que ela fez um figurino belíssimo mesmo. Essa cena é uma cena super musical das vacas, bem engraçada. É o encontro que a Mel tem com as vacas. Que maravilha. São quantos atores? 4 atores? Somos 4 em cena. Sou eu, o Lucas Nucci, o William Simplício, o Leandro Goulart. Os meninos são também músicos, tocam um monte de coisa durante o espetáculo todo. É um espetáculo que vocês utilizam a música ao vivo o tempo todo, né? Tem uma tempo trilha inteiro. composta pelo Dr. Morris. Isso. E você é 50 minutos de duração o espetáculo? O espetáculo tem 55 minutos. E música o tempo todo? O tempo inteiro. A gente entra tocando e cantando e sai tocando e cantando. E quando a gente não está tocando e cantando, como música mesmo, tem uma percussão, né? O espetáculo é todo pontuado. Isso é muito parte da linguagem que o Morris cria nos espetáculos todos, é tudo muito pontuado, com efeitos sonoros, pequenas, né, interferências de sonoplastia. Então, o tempo inteiro o espetáculo tem música.
É um fundo musical assim para o espetáculo inteirinho. Isso é uma maravilha, né? A fusão da música com o teatro funciona, sempre funcionou e sempre funcionará. E na rua é fundamental, né? A música na rua, tanto é que quando a gente quis ir para a rua, eu estava contando, né, que a gente nunca tinha. Quando a gente quis ir para a rua e falou, vamos fazer um espetáculo de rua, a primeira coisa que o Morris falou foi, todo mundo vai estudar música, então vocês vão fazer aula. A gente começou a fazer aula de percussão, porque todo mundo, mesmo eu que sou a que menos toco um pouco de percussão também. E os meninos são maravilhosos, atores e músicos, tocam violão, saxofone, marimba, um monte de coisa em cena. Que maravilha. Porque a música é a arte que você, eu acho que tem uma coisa de agregar muito forte, né? Porque você está longe, você está escutando, você já quer o que está rolando ali, Exatamente, né? Exatamente. É uma linguagem que é isso, né? Chama, as pessoas ficam todas e parece um vocativo mesmo. Ei, você, venha cá, escute. É isso mesmo. E na rua isso funciona demais, é super importante, né? Então a gente tem... Até porque na rua tem uma questão com o texto. É claro, o espetáculo tem um texto também, a gente tem bastante texto. Mas me parece que quando você consegue fazer esse encontro, né, da música como dramaturgia dentro do espetáculo, para a rua isso funciona de uma maneira muito legal. E a gente brinca com vários ritmos aí, tem funk, tem um pouquinho de beatbox, tem um monte, tem um monte de ritmos que permeiam o espetáculo, as pessoas ficam... É bem gostoso. A gente fez já 4 aberturas de processo, já encontramos com o público aí em outros, né, antes dessa estreia oficial, e a plateia adora, porque canta junto, bate palma, é uma delícia. E após o espetáculo, com certeza, vem conversar com vocês, né? Sim. Sim. E essa reação é muito legal, né? Muito legal, muito legal. Fotos, a gente sempre tem que fazer um monte de... E é muita gente, é o que eu estava falando, é muita gente que nunca tinha ido ao teatro. Isso é legal, porque pessoas que não entrariam, acho que no teatro nunca, né? Nunca. O nosso propósito, quando a gente foi para a rua, a gente foi por isso, né? Assim, essa foi uma das razões, encontrar esse público que você fala, esse público jamais, mesmo que seja de graça, esse público não vai entrar dentro de uma sala teatral. E então a gente passa por isso tanto em São Paulo, é muito incrível, né? Você pensar numa pessoa que mora em São Paulo e que nunca entrou no teatro. Foi ao teatro, pessoas, né? A gente encontrou pessoas de todas as idades que nunca foram ao teatro. Então essa é a primeira oportunidade. Então, eu falo que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Com levar um primeiro espetáculo para a vida dessas pessoas. Para mim, eu de fato sinto como uma responsabilidade. E a gente já circulou com os outros trabalhos muito pelo interior, né? Como eu falei, no início a gente já fez mais de 70 cidades. E aí então você encontra zona rural, gente que nunca viu teatro na vida, não sabia o que era. É uma delícia. É fantástico, né? Apresentar essa linguagem para as pessoas e com certeza a reação sempre é uma reação positiva e muito gratificante. Muito, muito. Eu adoro. Eu falo que depois que a gente foi pra rua, não consegui mais sair. Que maravilha. E, Heloísa, vocês também estão para ser um outro espetáculo já adulto. Isso. Como que espetáculo? Chama Entre. É um espetáculo que, na verdade, já estreou. A gente fez uma estreia em abril, no Itaú Cultural. Ok. Depois fizemos uma pequena temporada na Oficina Cultural Oswald de Andrade, que é onde nós vamos voltar agora. Então, nós vamos fazer já uma outra temporada lá. A gente reestreia na terça-feira, agora dia 4 de junho, às 8 horas da noite. Vão ser as terças e quartas do mês de junho. Lá na oficina? Lá na Oswald de Andrade, isso. Que fica ali na Rua Três Rios. Ali no Bom Retiro, né? Isso, no Bom Retiro, pertinho do metrô Tiradentes ali. As apresentações são gratuitas. Então é só chegar uma hora antes para retirar o ingresso. Toda a programação lá da Oswald é gratuita. E é um lugar importantíssimo da gente estar nesse momento ocupando também essas oficinas culturais. Com certeza. Porque são espaços que estão aí ameaçados, a gente precisa ocupar, precisa levar programação. E eu convido todo mundo, é um espetáculo adulto, é outra linguagem, um espetáculo que a gente fala sobre patriarcado, sobre violência contra a mulher. É um outro viés de trabalho da Barracão bem diferente, mas um espetáculo muito bacana, que foi super bem... Teve um acolhimento aí muito legal nas 2 primeiras temporadas. E é bacana também porque vocês abordam temas muito pertinentes, né? E que sempre existiram na realidade, mas que parece que as pessoas esquecem hoje, né? Com essa velocidade toda do mundo. Então, as pessoas não estão dando muito mais importância às suas emoções, que
que é o que norteia a nossa vida, né? Exatamente. Então é muito bacana vocês trazerem esses temas para realmente mexer com a emoção das pessoas, né? Eu cada vez mais, assim, para mim o que faz mais sentido em fazer teatro, né, em ser uma artista nesse momento, nesse país, nesse mundo, é poder, né, tocar as pessoas, poder... E isso existe de várias formas, né? A gente Sim, pode fazer claro. isso de várias formas, em várias linguagens, com a comédia, com a tragédia, com a poesia, não é? Porque às vezes as pessoas acham que você só pode tocar as pessoas fazendo um espetáculo super cabeção, né? Que ninguém vai entender nada. Não, acho que é pelo contrário, né? Quanto mais você consegue fazer as coisas com uma linguagem que as pessoas conseguem ser permeadas, serem, né, entender, mais você tem possibilidade de tocar mesmo as pessoas. Inclusive, eu acho que a tecnologia hoje, como fragmentou muito, até tem um código, estava falando com outro ator que esteve aqui, que hoje a gente tem um código a linguagem é outra da internet, né? Fragmentou tudo, você é VC, então existe um outro código aí funcionando. Isso. E que talvez se você fizer uma coisa cabeção, realmente hoje é muito difícil encaixar um cabeção hoje, né, no teatro. As coisas têm que ser mais... porque a própria geração hoje, ela está... Né, o contexto deles é esse. Né? Eu sempre acho assim, né? Eu acho que existe algo que permeia a gente como ser humano, né? Que você falou assim, que são as nossas emoções, que elas são atemporais. Sim. Não, né? E claro que a gente tem também o estudar, o conhecer os clássicos, conhecer a nossa língua profundamente, é de extrema importância. Claro. Não, é isso que eu falo. É uma questão de repertório, né? E eu acho que o cabeção nem tem a ver com você montar um clássico, né? Você pode montar, né? Sim, alguma coisa contemporânea, exatamente, mas né? Ou montar profunda. Um clássico de uma maneira que você toque, porque e eu acho que o clássico é clássico por isso. Quando você pensa, por que Shakespeare, né? É o maior autor de todos os tempos até hoje, né? E você pega pessoas adolescentes que vão lá, que leem Shakespeare e se apaixonam pela obra. Atemporal mesmo. Porque você está falando das questões humanas, dos sentimentos humanos. Que sempre são as mesmas, sempre estarão aí, né? É sempre, desde a Grécia Antiga, né? Quando você pega lá uma tragédia grega, você está falando de questões, né? Você está falando de inveja, de ciúme, de poder, de amor, de medo, de raiva. Você está falando das mesmas coisas que a gente está vivendo até hoje. Desde os homens das cavernas. Né? Sempre. Então, eu acho que tudo é o como, né? Eu acho que quanto mais a gente consegue falar de coisas onde as pessoas podem se ver, se perceber, né? Mesmo, por exemplo, quando eu estava falando do Entre, que é um espetáculo que tem um tema, a princípio, falar de violência contra a mulher, ele tem uma linguagem que as pessoas super se identificam. Então, assim, o retorno que a gente teve da plateia é falar, uau, né? Eu me vi. Eu vi a minha família. Para mim, eu estava no almoço de domingo da casa da minha mãe. Legal. Porque o ser humano é o mesmo, né? Então, mesmo. A gente vai se identificando e aqui também, no Nós, a mesma coisa. Se a gente pensa que a gente está o tempo inteiro sendo julgado pelo outro, né? E principalmente nesse momento, que você falou, com as redes sociais, com a internet, quer dizer, tudo que a gente posta, qualquer foto que você coloca, eu falo que deve ser muito difícil ser um jovem, um adolescente. Essa é uma questão que eu estava também conversando com esse ator que é jovem, que é o Júlio Oliveira, que está com um espetáculo Somos Tão Jovens. Como que é ser jovem hoje, né? Com essa tecnologia toda e com essa velocidade toda do mundo, né? Não, e tudo que você faz, você está exposto, né? Eu digo que você não pode... Essa exposição hoje, que é uma exposição que às vezes é perigosa, ela tem um lado perigoso e tem um lado sensacional da ferramenta. Exatamente. Que você está lá no Japão, lá no Butão, e está falando com alguém em tempo real. Não, e que também a comunicação chega, né? Eu trabalho com jovens da periferia de São Paulo há 14 anos. E eu então você pode falar com propriedade o que é ser jovem hoje, no contexto de hoje. Vamos lá. Propriedade não. Mas eu percebo assim, a mudança nesses jovens, na informação, no que eles têm como informação, e que eu acho que tem muito a ver com a rede social. Então é isso, assim, hoje você pega um jovem, mesmo um jovem da periferia, que às vezes tem pouco acesso a livro, ele tem menos acesso às vezes a um ambiente de discussões, né, políticas ou discussões, mas se ele tem algum interesse e ele é instigado por alguma coisa, rapidamente ele entra, ele consegue acessar.
Então, eu vejo uma transformação no repertório dos jovens hoje, de fala, sabe? Muito grande nesses 14 anos. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Com essa possibilidade que a rede social te dá. Ela tem um monte de lado ruim. Rápida, né? Ela tem um monte de lado ruim, né? Mas ela tem isso como uma tudo, coisa. né? Agora, tem uma questão da exposição, né? A gente vê hoje meninas, adolescentes que vão numa festa, sei lá, ficam bêbadas, tira a blusa e aí no dia seguinte o colégio inteiro te viu sem blusa e você sofre bullying, e você passa por um processo super difícil, né? Coisas que não aconteciam. Não. Porque o máximo alguém ia fazer uma foto que tinha que ir lá revelar. Dava um trabalhão. E 10 pessoas viam a foto, Sim, né? Hoje não. No instante seguinte, você nem saiu da festa, você já tá na mundo. boca do povo. Tá no mundo, né? Então, então, como lidar com isso, né? Como lidar com essa exposição, como lidar com esse outro o tempo inteiro, né? Como é que nós, né? Esse nós nos percebemos, nos protegemos e ao mesmo tempo também estamos expondo o outro, né? Então, essa questão do bullying para a juventude é uma questão seríssima, né? Assim, acho que a gente até fala menos disso do que deveria, né? Porque é um tema muito pesado, né? Muito difícil. Então, mas é um tema que eu sou de uma geração um pouco mais lá atrás. Claro que o bullying existia, mas a gente não sabia nem o que era isso, né? Porque a gente tinha o bullying, sempre tivemos o bullying, né? Que a gente chamava o cara de gordinho, o zarolho, o quatro olhos. Mas era uma coisa mais... Não é como hoje. Hoje é muito mais ofensivo, né? É muito mais violento do que na época, porque a gente levava isso de boa, né? Porque nós seres humanos somos imperfeitos, né? Tem gente que é estrábico, tem gente que é... Isso era levado mais de uma maneira mais... Era mais aceito, né? Hoje, como se tornou um pouco não, muito violento, né? Porque você chega-se a agressão física, e aí a coisa fica complicada mesmo. Eu acho que tem uma somatória, né? Assim, eu acho que é mais forte mesmo. Acho que a gente chegou hoje num lugar aí dessa violência física e essa questão da rede social que eu falo. A gente sofria bullying num grupinho de 20 pessoas. É isso que eu ia dizer também. A gente estava ali dentro agora não, agora vai para o mundo a coisa. Hoje, né? Eu, por exemplo, era chamada de vassoura quando eu era criança. Porque eu era magra e tinha esse cabelo, que me falava que era uma vassoura de ponta cabeça. Olha só. Eu odiava ter cabelo anelado, porque todo mundo tinha cabelo. Então, pra mim era uma coisa... Era bullying. Era um bullying. Né? Mas era num grupinho de 10 meninos da rua. Né? Isso não tinha uma dimensão... Não. E quem não era da rua, era da escola, mas não era da rua, nem sabia que eu era vassoura na rua e não era. Hoje não. Hoje você é vassoura para em qualquer lugar. Né? E eu acho também que a gente não prestava tanta atenção. Eu acho que a gente passou a prestar mais atenção nessas coisas, né? Assim, sim. Então, eu acho que teve pessoas que sofreram. Assim, eu conheço, tenho amigos que tiveram infâncias e adolescência muito difíceis por conta de bullying que na época a gente nem identificava. Não era identificado, né? não. Mas eram pessoas que viveram realmente situações muito duras. Se tornaram adultos problemáticos, inclusive por causa disso, com transtornos mentais, com coisa. Conheço muita gente assim. Eu acho que a gente passou a prestar mais atenção também nessas coisas todas, né? Ainda bem. Eu acho que a tecnologia, nesse ponto, eu acho legal, porque trouxe assuntos, situações que existiam e que a gente não tinha essa compreensão que nós temos hoje, para que a gente possa cuidar disso. Como hoje a gente fala das questões ligadas ao racismo, ao machismo, à homofobia, né? Coisas que há 10 anos atrás a gente falava, imagina, isso não é racista, imagina, isso não é... E hoje a gente olha e fala, não, isso é sim, né? Exatamente. A gente pode não ser para mim, né? Da minha condição de branca, mas quando eu olho na condição do outro, é sim. Então, eu acho que ainda bem a gente começou a abrir um pouco mais os olhos aí para essas questões. A gente pôde falar mais sobre isso, né? Expor mais. Essa exposição, sim, é uma exposição positiva. Exatamente. E a gente pode trabalhar para que as coisas, esses preconceitos, essas coisas todas melhorem. E tem a exposição ruim. Como tudo, né? Tudo tem o lado bom e o lado ruim. Mas graças a Deus, o bem sempre vence o mal, pelo menos é o que a gente vê. A gente espera, né? Nos filmes, na maioria dos filmes, na maioria dos livros, na maioria da arte em geral. Mas tem que ser, né? Não é? Um pouquinho de esperança, né? Mas o que a gente faz aí para... Vamos fazer um final feliz. Já que a gente está falando de esperança, você que está atuando, né, que é uma artista,
rapidamente, como que você vê esse momento nosso, do Brasil, em relação à cultura, a tudo que está aí, e a obrigação do artista de ocupar mesmo os espaços que estão aí, que estão ameaçados de fecharem, né? O que você acha disso? É um retrocesso, não é? O que acontece? Eu acho que é um retrocesso enorme, imenso. Acho que a gente está vivendo, assim, né, nos meus anos de vida, eu acho que a gente está vivendo um momento mais duro que eu, como artista, vejo, assim, porque eu acho que ele é em todas as esferas, né, as esferas públicas, e até em alguns lugares as esferas privadas também, né, porque você vê as pessoas colocando o artista hoje quase como o problema, né? Parece que o país está quebrado por conta do artista e da Lei Rouanet, né, por causa do Ministério da Cultura. Então a gente sofre ataque de todos os lados, e acho que a gente precisa, sim, todos os dias depois dos espetáculos, eu tenho falado isso para as plateias, tenho falado, gente, a gente precisa, como cidadão, né, dizer não concordamos com isso, né, porque somos todos, eu acho que a cultura, ela é a base de um país. Um país sem cultura está morto. Não, qualquer país de primeiro mundo, né, a primeira coisa que eles fazem no momento de crise, no momento de dificuldade, é investir na cultura valorizar e na educação. Exatamente. Né? E aqui está sendo... Exatamente. Está vivendo uma coisa contrária, vamos dizer contrário, assim. Porque para determinadas pessoas, para determinados governos, para determinados interesses, né, o conhecimento é muito perigoso. Sim, o questionamento. Né? E o artista ele é atacado por quê? Exatamente. Porque é o primeiro cara que questiona, né? Exatamente. Através da arte, que é sensacional, né? Que a arte está aí para isso mesmo, para trazer essa estranheza, esse questionamento, para quebrar paradigmas, enfim. E aí fica complicado, porque o alvo de um governo assim é esse. Viramos nós, né? Então eu sempre falo, gente, se as pessoas soubessem o tamanho do orçamento do Ministério da Cultura e que isso não significa nada diante do orçamento da educação, da saúde, né? Porque mas o mais importante é isso. Então não é esse orçamento da cultura, não é, os interesses não são outros, né? Sim. O que as pessoas querem destruir não é um pouquinho do dinheiro lá, não é isso que está fazendo falta para a saúde, né? Elas querem destruir realmente o pensamento, a capacidade de discernimento, de crítica, de autocrítica, de opinião, né? De uma formação. Então eu acho assim que a gente está vivendo um momento extremamente delicado, perigoso, que a gente como cidadão tem que se posicionar e tem que ocupar. Então para a gente, por exemplo, nesse momento, estar na rua, estar nos parques tem sido muito importante, né? Muito importante. É o que você disse, é uma responsabilidade mesmo. Ir para a rua e falar, estamos aqui, vamos ocupar esse espaço com arte, com cultura, com questionamentos, né? Com reflexão, né? Vem aqui, vamos conversar depois, né? Então isso para a gente tem sido um posicionamento assim mesmo, né? Tanto individual como da Barracão mesmo como coletivo. Legal. Heloísa, a gente está no final do programa, eu ficaria com você aqui 24 horas, 30 dias, 135 dias. Delícia de conversa. Mas eu espero que você volte em breve com mais espetáculos aí para contar pra gente. E mais uma vez o serviço, por favor, dia 8 de junho é a estreia, Isso, né? Nós estaremos dia 8 de junho, faremos dia 8 e 9 de junho, às 11 e às 15 da tarde, no Parque da Aclimação, que fica no bairro da Aclimação, na Roma de Souza. Depois, no dia 29, também às 11 da manhã e 3 da tarde, no Parque do Povo. E no dia 30, domingo, no Parque da Luz, também às 11 e às 15 horas. E depois a gente vai ter uma agenda aí enorme, esse é só o início. Então quem quiser acompanhar, pode entrar nas nossas redes sociais também. Por favor. A Barracão tem uma página no Facebook, que é CIA de Companhia, CIA Barracão Cultural. Lá a gente vai colocando toda a programação. E também no Instagram, Barracão Cultural. E o site www.barracãocultural.com.br. Você entra aí e acompanha a agenda, porque a gente vai passar por vários parques diferentes da cidade. Companhia Barracão Cultural. Joga no nosso oráculo Google, que também você acha esse povo maravilhoso. Que é uma das coisas boas dessa ferramenta, que é essa tecnologia, né? Toda essa ferramenta, as ferramentas que a gente tem na mão, é achar as coisas boas. As ruins vocês deixam para lá. Heloísa, foi um prazer muito grande recebê-la aqui no Esquina da Cultura. Prazer Parabéns pela sua carreira, pela sua profissão. Sucesso sempre. Obrigada. Tá? Eu só queria lembrar mais 3 nomes da equipe. Por favor. O espetáculo ele tem a dramaturgia do Sérgio Pires, que fez a adaptação do livro da Eva, a direção da Cris Luzano, que é uma parceira também já antiga e querida da Barracão. O
Cenário do Marco Lima, um artista maravilhoso, que também é nosso parceiro há muito tempo. A produção do Geondes Antônio. Enfim, aí tem uma ficha técnica enorme que eu convido vocês. A direção musical do Dr. Morris, que a gente já falou aqui. A luz. A luz não tem, a luz é de Deus. Agradeça, por favor. A luz favor. de Deus, quando não chove. Agradeça a São Pedro também. Pois é, São Pedro é nosso parceiro eterno. Mandou, parceiro eterno. Mandou o cenário natural desse dia. É isso aí, Santa Clara, né? São Pedro. Olha que maravilha, você vai ter o cenário do dia. Né? Então vocês estão em constante mudança de cenário. Fantástico. Muito Heloísa, obrigada. mais uma vez, parabéns. Espero que você volte em breve aqui no Esquina da Cultura, tá Eu bom? espero também, uma delícia de papo. Eu espero todo mundo lá, venham nos ver. Com certeza. E para você que está aí com a gente, lembrando que terça-feira que vem temos mais um encontro aqui nessa esquina, estaciona aqui, que tem muitas novidades ainda esse ano todo aqui no Esquina da Cultura. Eu conto com vocês sempre. Um beijo no coração, boa semana a todos, até terça-feira.